Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma boa noite aí para vocês. Estamos hoje, nós, na intimidade dos alunos do site padrepauloricardo.org, nossa família espiritual, e quero agradecer a vocês pelas reações ao curso, né, de São Miguel Arcanjo. Estou vendo que o pessoal está tirando realmente proveito espiritual disso tudo. Vamos então partir direto para o assunto, ou seja, hoje nós temos um diálogo com vocês. Eu estou aqui com uma seleção pequenina das perguntas que vocês enviaram. É evidente que a gente podia aqui estender esse nosso diálogo por vários programas, né? Mas vamos lá, vamos direto ao assunto para não perder tempo e dar um tempo de vocês falarem das dúvidas de vocês. Começamos com o Daphne. Bom dia, Padre Paulo Ricardo, sua bênção. São Miguel Arcanjo é príncipe das milícias celestes, mas ele é príncipe de todos os 9 coros angélicos. Ele faz a lista: serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos e anjos, ou só dos 3 últimos coros? Bom, vamos começar por aí. Primeiro, eu não quero entrar na questão de qual é a ordem, né, dos coros, qual é o nome próprio de cada um dos coros. Eu tenho uma opinião, mas aqui existe toda uma, digamos assim, opiniões diferentes. Uma coisa é Dionísio Areopagita, outra coisa é Santo Ambrósio, outra coisa é Santo Tomás de Aquino, e assim por diante. Então, cada um tem uma diferença aí nessa ordem dos 9 coros, que não é uma unanimidade sobre essa questão dos nomes que se dá a esses coros. Mas antes de tudo, antes de responder a pergunta, vamos ter que responder o que é essa história de coro dos anjos, né? Bom, a primeira coisa, essa história de coro dos anjos é uma linguagem recente. O que é mais antigo, digamos assim, que está realmente na raiz, na própria história da igreja, é que são 9 ordens. Por quê? Porque, inclusive, ao invés de ser, ou seja, a hierarquia dos anjos tem ordens, como o sacramento da ordem tem uma hierarquia também. Algumas pessoas dizem, é que então a igreja pegou a ordem de bispos, presbíteros e diáconos e copiou, né? E colou lá nos anjos. Não, é o contrário. Ou seja, o nome de ordem, ele originalmente, ele é próprio dos anjos e foi aplicado para o sacramento. E a hierarquia é uma palavra própria dos anjos, né? Hieros é santo, arqué, o princípio dos santos, das realidades santas. Então é evidente que são os anjos que são hierarquia, né? Nós, bispos, padres e diáconos, somos muito analogicamente essa realidade toda. Então, o que é que Deus, no seu governo das coisas, na providência divina, Deus que rege o universo, ele não quer agir sem ministros. Então ele tem os seus ministros dispostos em hierarquias. E as primeiras hierarquias, lá em cima, os serafins, os querubins, a luz divina que eles recebem é tanta e tão intensa que os coros inferiores, ou seja, as ordens inferiores, os anjos inferiores, eles não têm acesso a essa luminosidade toda. Ou seja, Deus manifesta
sua vontade, manifesta o seu poder, manifesta os seus desígnios às ordens mais elevadas dos anjos, e eles vão então comunicando isto às ordens inferiores para finalmente chegar a nós, seres humanos. Deus gosta, Deus manifestou que isso não é que Deus gosta porque nós deduzimos, não, porque Ele revelou isso. Deus revelou que Ele gosta de agir pelas suas criaturas. Essa é a beleza, que Deus é amor e Ele não quer amar sozinho. O grande privilégio dele ter convidado suas criaturas a amar. Evidente que se são 9 ordens, você tem, né, 3, 3 e 3. É evidente que tem algo a ver com a Santíssima Trindade, né? Com as operações próprias, feitas por apropriação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Anjos que foram designados por Deus para nos unir a Ele no amor, designados por Deus para nos unir, apropriados ao Espírito Santo, designados por Deus para nos unir à palavra do Filho, né? Portanto, apropriados ao Verbo divino, designados por Deus para agir conforme a ordem do Pai que tudo governa, apropriados à pessoa do Pai. Então, os anjos superiores vão comunicando aos inferiores e chegam até nós, né? Então, essa é uma coisa muito bela. Agora, como nós vimos no curso, só tem contato conosco as ordens inferiores, as 3 últimas, das quais as 2 últimas hierarquias são arcanjos e anjos. Aqui na sua lista você colocou principados, arcanjos e anjos. O nome, não é? Se são principados, se são virtudes, se são potestades, vai depender um pouco do santo que você consulta, o nome dessa terceira, né, ordem, desses mais inferiores que tem contato conosco. O fato, porém, é que São Miguel, não é? Então ele é príncipe das milícias celestes, e essa parte, digamos assim, de luta, essa parte militar dos anjos, é uma parte própria exatamente dessas 3 ordens inferiores. Então, embora São Miguel esteja no meio, não é? Ele, por natureza, não é príncipe das milícias celestes, ou seja, não tem um principado. Vamos pegar as palavras que você usou aqui: principados, arcanjos e anjos. Então, embora ele não seja um principado, ele recebeu, por graça, uma função de principado, de príncipe, principado, né? E então, principado, arcanjo, anjo. Então, São Miguel, ele de fato é príncipe, é o primeiro dessas milícias celestes. E por que tem essa hierarquia toda? Porque nem todos os anjos sabem tudo, não é? E então, por exemplo, só para entender a coisa, vocês estão entendendo que nós entramos aqui num assunto de angelologia. Só para pegar aquilo que nós vimos lá no nosso curso sobre o profeta Daniel, não é? O profeta Daniel estava rezando pelo povo de Israel, aí Gabriel, o arcanjo Gabriel, diz para Daniel que ele tentou fazer com que o principado, o príncipe responsável pelo povo da Pérsia, obedecesse a ele. Mas ele não obedeceu e ficou impedindo,
impedindo, até que finalmente veio Miguel com a ordem divina e ele obedeceu. Então isso quer dizer o seguinte, que os anjos entre si, todos eles querem a vontade de Deus. Mas assim como o maestro numa orquestra manda um instrumento tocar uma nota e manda outro instrumento tocar outra nota, que inicialmente pode parecer dissonante, pode aparecer uma terceira nota que de repente, nossa, formou o acorde. Ah, era isso que Deus queria. Então, os anjos não recebem notícia de tudo. Ou seja, Deus revela as coisas, assim, a vontade, os desígnios divinos estão escondidos em Deus. Ele vai revelando serafins, né? Aos querubins, etc. e tal. E as ordens angélicas vão comunicando as ordens inferiores no grau e da forma que Deus quer. Você vai dizer, padre, o senhor está inventando coisa, né? Padre Paulo, inventando lorota. Eu nunca ouvi falar disso na minha vida. Não sou eu. Pega Santo Tomás. Tá? Se você pegar Suma Teológica, a primeira parte, Santo Tomás é realmente o doutor angélico. As pessoas, quando vão estudar os anjos, né, pegam a Suma Teológica, aí vão lá nas questões que falam dos anjos, etc. e tal, e dizem, eu nunca ouvi falar disso. Sim, mas você não continuou. E você não passou para a parte da providência divina. Como é que Deus governa o universo. Né? Então, e aí é a partir disso que Deus, então, que Santo Tomás, então, trata da ação dos anjos. Como é que os anjos ajudam Deus a governar o universo. Então, Santo Tomás fala como é que um anjo se comunica com o outro, que um anjo comunica uma coisa, transmitindo ao outro um conceito, e como tem ali uma vontade dele, um anjo superior pode comunicar uma coisa para um anjo inferior e somente a ele, sem que o outro saiba. Porque não há um decreto divino de comunicação. Então esse anjo sabe, aquele outro não sabe. Então você vê aqui em Daniel, não é? Essa coisa de três anjos. Porque assim, alguns interpretam que esse anjo da Pérsia era um anjo mau. Mas São Gregório Magno interpreta que era um anjo bom. E três anjos ali, bons, Miguel, Gabriel e o principado lá da Pérsia, três anjos bons, o Gabriel e o anjo da Pérsia parece que estão em conflito de vontade. Não porque eles sejam, um era bom e o outro era mau. Não, os dois estão obedecendo a uma ordem celeste e fazendo o seu papel. Deus revelou isso para esse, e Deus revelou isso para esse. E aparentemente aquilo se opõe. Aparente, mas só aparentemente. Porque no desígnio divino, a seu tempo, chega Miguel e diz, pronto, obedece aqui, Deus está dizendo isso. E o anjo imediatamente obedece. Bom, gastamos um tempão falando disso, mas eu acho que é importante para esclarecer as coisas dos anjos, né? Então, eu aconselharia muito a que vocês lessem, né, na Suma Teológica, a parte final lá, da primeira parte da Suma Teológica, em que se fala da providência divina, e lá tem várias questões que falam claramente de como é que Deus governa o mundo, qual é a ação dos anjos, como os anjos se comunicam entre si, e inclusive também, a ação dos demônios. Se você quer entender como é que os demônios tentam, deixam de tentar, Santo Tomás trata tudo isso nos últimos artigos da primeira parte da Suma Teológica. Então vale muito a pena. É uma coisa assim riquíssima, não somente para estudar e meditar. E não somente meditar, amar. E não somente amar, colocar em prática. Porque ali está claramente como é que está o nosso relacionamento com os nossos anjos. Né? Que é uma coisa belíssima. Então, respondendo
São Miguel é príncipe das milícias celestes. Existem opiniões de teólogos que dizem que São Miguel é príncipe em absoluto, lá em cima, né? Mas, se nós formos refletir bem, teologicamente, a parte de milícia é a parte dos coros ou das ordens inferiores e, portanto, São Miguel, embora não seja, por natureza, superior, nem mesmo nessas três ordens, recebeu por graça um principado que lhe foi dado por Deus por causa de sua batalha contra Lúcifer, né? Teologicamente, provavelmente Lúcifer é de uma natureza angélica muito superior a São Miguel. E, no entanto, São Miguel derrota com a humildade, né? Vamos à pergunta do Felipe. Padre, olá. Como me foi ensinado no curso de São Miguel Arcanjo, notei a impiedade das ideias modernistas, de qual muitos são vítimas. Me atingiu em cheio. E com muita dor que faço essa pergunta, pois não fui batizado. No entanto, possuo uma vontade santa e, pelo que entendi, na quinta aula do seu curso, ficou bem claro que quem não é batizado não possui poder sobre os demônios. Ou seja, se eu recitar a oração de São Miguel Arcanjo, assim mesmo, haveria algo estritamente não aconselhável para mim ao recitá-la? Veja, Felipe, você pode recitar, sim, a oração de São Miguel Arcanjo, tá? O que acontece é o seguinte, quando a gente é batizado, nós somos, por assim dizer, arrancados do domínio de Satanás. E existe, evidentemente, uma libertação maior, uma liberdade maior do cristão batizado diante das insídias do demônio. Mas isso é enquanto nós olhamos a coisa na ordem sacramental, mas pode acontecer, Felipe, que uma pessoa batizada que se perverteu, fez pacto com o diabo, está muito mais sujeito ao poder de Satanás do que uma pessoa de boa vontade, que já está ouvindo a palavra de Deus, a graça já está operando no coração daquela pessoa e, como você está dizendo aqui, você deseja o batismo. Então, é evidente que a graça de Deus já está operando em você. É evidente, senão você não estaria querendo o batismo. Então, e o que é isso? Isso é uma vitória de Deus? E a oração vocal, ela pode ser feita por todos os homens de boa vontade, porque se não fosse assim, como é que a gente ia se converter? Como é que ia dar o começo, né? Como é que ia dar o start? A graça de Deus começa a agir lá na pessoa ainda pagã. Tá? Então eu diria para você, Felipe, procure, né, realmente o batismo, procure esse caminho, né, de o quanto antes ser membro da Igreja de Cristo, mas desde já, né, reze a São Miguel Arcanjo e reze ao seu anjo da guarda. Existe aqui existem opiniões diferentes com relação se as pessoas não batizadas têm anjo da guarda ou não. Mas Santo Tomás, que não é qualquer um, é o grande doutor angélico, Santo Tomás diz que as pessoas recebem, é a opinião dele, mas ele diz que é opinião, não é certeza de fé, né? A opinião dele é que as pessoas recebem um anjo da guarda desde a sua concepção. Então, assim, você existe, você já tem anjo da guarda. E é certamente o seu anjo da guarda quem está agindo para você se converter. Eu gostaria de responder também a uma pergunta do Flávio, que eu acho que vem ao caso, né? Ele diz assim, eu estou pulando aqui porque ajuda a dúvida do Felipe, né? O Flávio diz assim, Padre Paulo, uma vez que por causa do pecado original somos inclinados ao mal, inclinados ao pecado por causa da concupiscência, sabendo que anjos são bons ou maus, eles não têm acesso à nossa vontade, mas atuam
com sugestões, né? Vem a pergunta dele. Nós, seres humanos, no fim das contas, né? Somos livres diante disso tudo? Como é que acontece esse relacionamento de anjos, demônios, etc e tal, isso e aquilo? Bom, com a resposta muito bela de Santo Tomás de Aquino, que está aqui, eu até separei porque é tão bonito, uma coisa assim que me comove até só de pensar. Na primeira seção da Suma Teológica, na questão 114, artigo 3º, o tema do artigo é o seguinte: todos os pecados procedem da tentação do diabo? Bom, a resposta de Santo Tomás é óbvio que não, mas Santo Tomás chega e diz assim, olha, acontece o seguinte, isso que eu vou dizer aqui é uma explicação mais ampla da resposta à terceira objeção. Santo Tomás diz assim, veja, antes de falar, deixa eu colocar os princípios teológicos, senão você não vai entender Santo Tomás. É o seguinte, toda vez que eu peco, é culpa minha. Ou seja, é uma vontade minha. Sempre. Uma pessoa que vai para o inferno vai por sua própria culpa. Não por, aspas, culpa de Deus. Ao contrário, e aqui que vem a beleza da fé católica, que tem essa tensão aqui, que é um dos temas teológicos mais difíceis de resolver, ao contrário, todas as vezes que eu faço algo de bom, é graça de Deus. E não é, aspas, culpa minha, ou seja, não é mérito meu, não é... eu não posso... Eu fiz tal coisa boa, aí isso vem de Deus. Eu fiz tal coisa má, sou eu. E é uma coisa, assim, muito difícil de sintonizar essas duas coisas teologicamente. Mas a gente aceita, em primeiro lugar, aceite como fé. Então isso quer dizer o seguinte, veja. Agora vem, Santo Tomás diz, pode-se dizer que o homem pode por si mesmo cair em pecado. Não precisa da intervenção de um demônio. Porque no final das contas, quando você peca, é culpa sua. Pode ser por sugestão do demônio, pode ser por influência do mundo, pode ser a própria fraqueza da sua carne. Mas seja como for, seja quem está puxando você para o pecado, são os três inimigos da alma. O demônio, o mundo ou a carne. Não interessa quem está sugerindo, quem está puxando, você é sempre livre para dizer não. De tal forma que você não pode jogar a culpa nem na carne, nem no mundo e nem no demônio. A culpa é sua. Então isso quer dizer que nem todo mundo que peca, peca porque houve uma intervenção de um demônio. Claro que, em última análise, todos os pecados são culpa do diabo, porque o diabo tentou nossos primeiros pais, o pecado entrou no mundo assim, pronto, em última análise, né? Se você for lá em Adão e Eva, tudo bem, em última análise, o diabo tem a ver. Mas imediatamente aqui, hoje, agora, se você comete um pecado, não necessariamente foi um demônio quem tentou você. Ok? Mas aqui vem a coisa belíssima de Santo Tomás. Mas se você fez uma coisa boa, necessariamente tem um anjo no meio. Essa é a coisa mais bela. Qualquer ato. Por quê? Porque qualquer coisa que você faça de bom precisa da graça divina. E se tem a graça divina, ela vem pelos anjos. Veja só. Deve-se dizer que o homem pode por si mesmo cair no pecado. Mas não pode chegar a ter merecimento sem auxílio divino, a ele proporcionado pela mediação dos anjos. Então você não pode realizar um ato meritório. Eu estou simplificando aqui a coisa aqui, dizendo ato bom, mas meritório no sentido assim, de que você realmente faz alguma coisa com a caridade divina operante, sem que um anjo esteja intervindo.
Os anjos são mediadores de todas as graças, assim como Jesus Cristo é. Assim, Deus, enfim, é a fonte da graça. Mas Jesus Cristo, na sua humanidade, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, na sua humanidade, é um instrumento de Deus para, né, que as graças cheguem a nós, porque Ele é a causa meritória pela sua paixão. Também é verdade que Nossa Senhora é medianeira de todas as graças, porque unida a Cristo lá no mistério da união hipostática. E é também verdade que todas as graças vêm através dos anjos, mesmo que você não saiba. Você vai rezar. Pega lá sua Bíblia, pede o Espírito Santo. Você não lembra de anjo nenhum. Pede o Espírito Santo, etc e tal. Vai rezar, você fala com Deus. De repente, Deus te fala e você recebe uma graça atual de uma compreensão na fé, de um convite maior na sua vontade, um amor mais ardente que une você com Deus. Você recebeu uma graça. Essa graça é o quê? Claro, a fonte é Deus, é o Espírito Santo, é o ressuscitado quem manda a graça, é a Virgem Maria que é medianeira de todas as graças. Mas, tudo isso nos chega através do ministério dos anjos. Você vai dizer assim, mas Padre Paulo, eu nunca ouvi falar disso. Mas Natanael, você se admira que eu te digo que estás debaixo da figueira. E quando você vira os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem? Ou seja, nós recebemos as graças pelos anjos. Então vamos supor, você está longe de Deus. De repente, alguém faz uma pregação e você se abre para aquilo, etc. E tal. Gente, tem um anjo ali ajudando a sua salvação. Seu anjo da guarda, outro anjo, não sei qual, mas essas realidades chegam através dos anjos. Né? Então, é muito importante a gente se dar conta disso. Né? Então, Santo Tomás diz: ad omnia bona nostra cooperantur angeli. Para todas as coisas boas, para nós, os anjos cooperam. Né? E aqui, vejam, a mania modernista, que depois, se você for ver lá em última análise, deriva do protestantismo, a mania modernista de não querer intermediários de criaturas entre nós e Deus. Não é? Ou seja, você pega lá Calvino, ele aceita a intermediação dos anjos, mas porque ele é obrigado pela Bíblia, mas você vê que ele está contrariado com aquele negócio. Porque ele, sou eu e Deus, 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 direto. Tem que ser ligação direta. Né? Se ele pudesse até dispensar a humanidade de Cristo, ele dispensava. Isso levado à última instância, tem o que nós temos hoje, com essa mania, né? Que as pessoas têm, não quero mais a colaboração de nada. Então você não quer a colaboração dos anjos, você não quer a colaboração dos santos, não quer a colaboração de Nossa Senhora, muito menos a colaboração de padre, bispo, papa, etc. Isso muito menos. Aí tem que dispensar tudo isso. E aí sou eu com a minha Bíblia debaixo do braço, eu e Deus, eu e Deus. Daqui a pouco dispensa a Bíblia, como fazem, aliás, como já fazem, e já fiz há muito tempo, os protestantes liberais. Que até a Bíblia é dispensada. Porque no fundo, eu faço da Bíblia o que eu quero e, portanto, eu sou. Né? A Bíblia é só o instrumento daquilo que eu vou inventar, da interpretação que eu vou ter. Porque é o subjetivismo levado ao seu último extremo. Portanto, um relativismo, um subjetivismo, que é típico
do modernismo, né? É exatamente nesta luta contra o modernismo que surgiu esta oração de São Miguel Arcanjo. Porque os dois papas, um no final do século XIX, Leão XIII, e outro no início do século XX, Pio X, os dois papas que enfrentaram claramente, né, a miséria do modernismo, estão intimamente ligados a essa oração de São Miguel Arcanjo. Um porque compôs, o outro porque inclusive na missa acrescentou a invocação ao Sagrado Coração de Jesus, né? E são essas as realidades que nós andamos estudando, não é? Nesse nosso curso, claro, muito assim, superficialmente, sem entrar em todos os detalhes históricos, porque aí ia virar um curso de História da Igreja Contemporânea, né? Se a gente fosse em todos os detalhes. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui respondendo as perguntas de vocês. Gilberto. Acerca da autoridade que nos foi dada por Deus no batismo, ou da autoridade da igreja, que o senhor comentou na última aula do curso São Miguel. Gostaria de saber se, como pai de família, posso rezar o exorcismo de São Bento sobre meu filho, ou isso já é uma autoridade que precisa ser recebida da igreja? Não, Gilberto, você já tem autoridade, porque você é pai. Então você pode rezar. Só que eu aconselharia a rezar muito discretamente. Ou seja, sem fazer alarde, nem para a própria criança, não é? Essas coisas a gente tem autoridade sobre nós, sobre nossos filhos, mas isso daí é bom que seja exercido discretamente para não criar movimentos, digamos assim, de imaginação, que seja para a pessoa mesma uma imprudência e você querendo usar um remédio termina infligindo mais uma ferida, uma abertura, né? Então, por isso, a igreja é muito prudente nessa realidade do uso dos exorcismos enquanto sacramental. Só para esclarecer aqui, para quem está ouvindo pela primeira vez, não assistiu às aulas, entendeu o que é que eu estou falando aqui. O que o Gilberto está perguntando é o seguinte, é que eu falei, eu disse em uma das aulas, que o exorcismo que é proibido e só pode ser realizado por um sacerdote com autorização da igreja é o exorcismo sacramental. Sacramental aqui não quer dizer sacramento, é de sacramentais, autoridade, ou seja, o padre está exercendo e fazendo uma coisa porque ele recebeu da igreja uma autoridade para fazer aquilo e expulsar o demônio de uma pessoa possessa. Só que acontece o seguinte, a forma que nós temos de enfrentar os ataques demoníacos, não é? Todo batizado tem, e isso já recebe da própria autoridade do batismo, não precisa de uma delegação de bispo nenhum, é o seguinte, primeiro, as orações. Você pode fazer oração de libertação, que é exatamente o que Leão XIII nos ensinou a fazer na oração de São Miguel Arcanjo. É uma oração de libertação. Mas você está falando a uma pessoa santa. Então você está dizendo, Jesus, livrai-me desse ataque do demônio. Oh, Virgem Santíssima, esmagai a cabeça da serpente. Oh, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Não é? Mas você está se dirigindo a uma pessoa santa. Você não está se dirigindo ao demônio. Mas nós temos autoridade de nos dirigir ao demônio, tá? No caso de um ataque pessoal. Ou um ataque a alguma coisa sobre a qual eu tenho autoridade já. E, portanto, eu tenho autoridade sobre meus filhos, eu posso, então, pronunciar um pequeno exorcismo, como o exorcismo, você está citando aqui, da medalha de São Bento, mas eu diria que você faça isso de forma muito discreta, né? Ou seja, não pega o microfone e alardeia e faz... Porque essas coisas, às vezes, têm reações
indesejadas na alma das pessoas, no sentido de que a pessoa fica com medo, apavorada, e ali abre uma brecha, etc. Então a igreja ela é muito, muito, muito cautelosa no exercício disso daí. Tá? Hamilton. Em algumas ocasiões de nossa vida, passamos por momentos de dor, tristezas, perdas e tantas outras situações difíceis. Seriam esses momentos permitidos por Deus para ver até onde vai a nossa fé? O que fazer? Lutar com nossas forças dadas por Deus ou devemos nos entregar à vontade de Deus, esperando que tudo passe? Essas lutas e sofrimentos têm alguma importância no combate contra o mal no mundo? Veja, Milton, o que acontece é o seguinte: nós estamos nesse mundo para resolver problemas. Então, se a coisa tem solução, tá? Nós devemos, se você tem uma situação má, principalmente onde outras pessoas estão envolvidas e sofrendo com isso, e existe uma solução possível, nós temos o dever de, prudentemente, dar os passos necessários para lutar. Estamos nesse mundo para lutar. É uma luta, a vida do homem sobre a terra. Portanto, esse entreguismo, essa coisa assim, não é próprio da igreja católica, daquilo que é a visão. Não, nós somos a igreja militante. Se é a igreja militante, a igreja luta. Né? Então, principalmente quando se trata do pecado, das artimanhas do demônio que vai tomando conta do mundo, colocando sua mentalidade, etc, etc. E assim por diante. Agora, o que acontece é o seguinte, é que apesar de nós lutarmos, existem momentos em que você vê claramente que aquilo não tem solução. Tá? E só para você entender que eu não estou falando aqui só das questões do demônio, vamos supor, você tem um problema de saúde. Tem remédio? Então, usa, vai, busca, faz alguma coisa. Mas não está funcionando, a doença continua persistindo. Então, meu irmão, enquanto ela está aí, ofereça, e isso tem um valor. Então, assim, diante da vontade de Deus claramente manifesta, eu não tenho que me opor, eu tenho que aceitar. Por exemplo, sei lá, eu sou careca e eu tenho uma tendência, que é um pouco genética familiar, de desenvolver sinusite. Né? Então, no sereno, etc e tal, frio, etc, tem que cobrir a cabeça. Por mais que eu tome cuidado, as coisas nem sempre funciona, né? Do jeito que a gente está planejando. Então, meu irmão, ficou meio doente, ofereça. Ofereça. Você fez tudo o possível para não ficar doente. Ficou. Ofereça. O que você vai fazer? Ame. Não perca essa oportunidade. Então, nem fatalismo, né? E nem essa resistência obstinada diante daquilo que é uma vontade manifesta. É vontade manifesta de Deus que eu seja calvo. Você vai fazer o quê? Né? E cabelo faz falta no frio. Você põe boné, touca, etc, sei lá, mas faz falta. Né? Então é isso. José Américo. Ele quer saber, afinal, qual é a oração de São Miguel Arcanjo? Né? Porque eu falei tantas orações, exorcismo, isso e aquilo. Bom, a oração de São Miguel Arcanjo é aquela que nós conhecemos e você mesmo demonstra que conhece pela próxima pergunta que você vai fazer. Né? Qual é? São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, sede o nosso refúgio contra as maldades, as ciladas, demônio e ordem de Deus. Instantemente o pedimos de vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Essa é a oração. Existem variações de tradução, às vezes umas pessoas decoraram outra. Agora, você vai e pergunta assim, na oração mais comum há uma frase,
ordene-lhe Deus instantemente o pedimos. O que significa? Parece meio fora de contexto. Boa pergunta. E é por isso que eu quero responder a você, José Américo. De onde vem esse negócio? Bom, primeiro vamos ver a origem. A origem dessa oração está na Bíblia, na carta de São Judas. O contexto é o seguinte, só para entender a carta de São Judas, né? Ah, padre, qual é o capítulo? A carta de São Judas só tem um capítulo, então não se cita capítulo, se cita só versículo, né? Só para entender o contexto. Existe uma lenda, tradição, mas pelo fato de estar agora na Bíblia, a gente leva em consideração como uma tradição respeitável, de que houve, no momento, depois que Moisés morreu, houve uma batalha, digamos assim, uma luta de Satanás com o corpo de Moisés. Moisés morreu, o diabo queria o corpo, e São Miguel queria o corpo também. Por quê? A explicação teórica que alguns dão é a seguinte aqui. Deus queria que o corpo de Moisés não ficasse lá para que os judeus, que ainda estavam fracos na sua conversão, não caíssem na idolatria de querer agora cultuar Moisés como se ele fosse um Deus. Então, lembre-se que Moisés tirou o povo do Egito, né? Nas pirâmides do Egito, o faraó, enterrado com aqueles monumentos magníficos, etc. Ou seja, são deuses, né? Cultuados, venerados. Então, para não haver um perigo de idolatria, Deus, então, mandou tirar o corpo de Moisés de lá, pelo bem do povo. Então, agora, nesse contexto, deixa eu ler aqui. No entanto, o arcanjo Miguel, então, aqui estou lendo a partir do versículo 9. O arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo o corpo de Moisés, não ousou lançar contra ele, contra o diabo, a acusação de blasfêmia, mas apenas lhe disse: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Isso em latim, que está na Vulgata aqui, se diz da seguinte maneira: imperet tibi dominus. Imperet tibi dominus. O Senhor te repreenda, o seu Senhor te ordene. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. Então vem exatamente da carta de São Judas. Vamos ver o que é que a oração original de Papa Leão XIII nos diz? É o seguinte, olha só. Sancta Michael Arcangele, São Miguel Arcanjo, defende-nos in prelio, né? Defendei-nos no combate. Bem traduzido. Contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Sede, a gente diz, sede nosso refúgio. O nosso não está lá no original. Nosso. A palavra nosso foi acrescentada na tradução portuguesa, né? Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio, né? Contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Ponto. Aí agora vem aquela frase que você disse que parece que está desconectada, fora de... Mas ela é uma citação da carta de São Judas. Imperet illi Deus supplices deprecamur. Ou seja, aqui, na verdade, nós estamos imitando São Miguel Arcanjo. Assim como São Miguel Arcanjo não se dirige na disputa com o diabo, com o corpo de Moisés. O que São Miguel fez? Fez uma prece. Que Deus ordene. Uma prece dirigida a Deus para que Deus dê a ordem e faça acontecer. A humildade de São Miguel, né? Então, imperet tibi dominus, lá na carta de São
Judas, então, que o Senhor te comande. Ou seja, foi um desejo. Nós, na prece, não dirigimos te comande, não é tibi. O Papa Leão XIII não quis que a gente se dirigisse ao diabo. Não é imperet tibi dominus, mas imperet illi, a ele, terceira pessoa. Então, que Deus, imperet illi Deus, que Deus ordene a Satanás, ao diabo, e diz, supplices deprecamur, né? Nós pedimos súplices, com súplica, humildemente, né? Traduziram como instantemente o pedimos. Instantemente dá uma ideia de insistência. A oração originária é mais humilde um pouco. Súplices, súplices deprecamur, né? Imperet illi Deus supplices deprecamur. Tuque, e tu, princeps militiae celestis, príncipe da milícia celeste, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur immundo, divina virtute in infernum detrude. Tem que ler até o fim porque o verbo vem no final no latim, né? In infernum detrude, que vem no final, é a tradução precipitai no inferno. A quem? Satanás, Satanam, né? Aliosque spiritus malignos, e outros espíritos malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur immundo, que para a perdição das almas, né, circulam pelo mundo, pervagantur, imundo. E como que São Miguel vai fazer isso? Pela virtude divina, divina virtute. E aqui, essa segunda parte é, na verdade, uma conjunção, porque toda a oração de Leão XIII, ela é bastante bíblica. Mas se você não gosta dela, você tem um problema com a Bíblia, né? Por quê? Porque essa coisa de fazer Satanás, os espíritos malignos, in infernum detrude, ela pega a sua inspiração no Apocalipse, né? E essa história de que espíritos malignos pervagantur immundo pega a sua inspiração em São Paulo, né? Os espíritos espalhados pelos ares. E assim por diante. Então é uma oração toda ela muito, muito bíblica, não é? E assim, nós vimos aí São Judas, Apocalipse, São Paulo aos Efésios e outras. São Príncipe da Milícia Celeste, livro de Daniel. Você faz aí só o compêndio de realidades bíblicas que está nessa oração de São Miguel, é uma coisa impressionante, uma coisa linda, né? Então, ordene-lhe Deus instantemente o pedimos, é o seguinte: supplices deprecamur. Nós pedimos com humildade que Deus ordene a Satanás. E tu, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, e aí vai. Então, só para entender, então, agora, se você rezava e não sabia o que estava rezando, agora você sabe o que está rezando. Pronto. Muito bem. Vitor Mateus. Como seria a batalha de um anjo no mundo espiritual intelectivo? Olha, Vitor, o que acontece é o seguinte, veja, para você entender o relacionamento entre os anjos e os demônios, não é? Existe
parte da Suma Teológica, que eu aconselharia vocês a lerem muito e a entenderem, mas compreender o seguinte: no mundo angélico, dos anjos bons, existe em ação a realidade da intervenção do próprio anjo, e como em tudo onde tem uma intervenção boa, está ali também a graça divina, né? Existe a virtus divina, como dizia a oração, né? Então, diante disso, se Deus tem poder, se os anjos têm poder, etc e tal, isso aqui, etc., por que que tem uma briga? Por que nós estamos nessa igreja militante? Por que nós estamos aqui nesse mundo lutando, né? Por que Deus permite que esses anjos maus venham contra nós? Bom, Deus permite, nós temos que, em primeiro lugar, crer, desde o início, crer absolutamente que Deus é infinita bondade e amor. E se Ele permite esta intervenção de espíritos malignos nesse mundo, é porque isso faz parte da sua providência bondosa. Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque isso nos levaria, digamos assim, a toda essa questão da dinâmica de explicação bastante difícil daquilo que eu acenei no início do programa, de que quando eu faço uma coisa errada é culpa minha, e quando eu faço uma coisa boa e meritória é graça divina. Como explicar isso diante daquilo que é o mistério? Atenção com a palavra agora, muito complicado de eu pronunciar isso agora, porque levanta coisa. O mistério da predestinação divina, entendido de forma católica e não de forma calvinista. O que é a predestinação? Como que Deus intervém, né? Aqui a gente abre todo um mundo diferente para resolver a coisa e tentar explicar para vocês. Valeria fazermos um curso, né, sobre isso, só para... Aqui um curso no nosso site seria só para dar um gostinho dessa realidade belíssima da providência divina. É melhor falar de providência do que de predestinação, porque a providência dá um sentido mais claro e católico àquilo que é a intervenção de Deus. Então Deus permite que os demônios nos tentem. A finalidade na inteligência do demônio é nos levar a pecar. Mas Deus vê outras coisas. E Deus vê o bem que Ele pode tirar desse mal. E Deus, então, nessa batalha, porque no fundo a batalha é pela nossa alma, Deus intervém com a graça. E a intervenção da graça se dá pelos anjos. Como pode acontecer essa intervenção, né? Ou seja, aqui nós compreendemos que precisaríamos estudar mais Santo Tomás de Aquino. Por quê? Porque é evidente, Santo Tomás diz assim: se você, como natureza humana, é pequenino, e Deus permite que um demônio, que por menor que seja, é sempre maior do que você, é sempre poderoso, mais poderoso que você, porque um demôniozinho é enormemente mais poderoso do que qualquer ser humano. Mas se Deus permite essa batalha, é porque Ele está nos assistindo com a sua graça e nos assistindo com os bons anjos. E ali acontece realmente toda a luta. Sabendo que os anjos bons têm sempre, não somente os poderes da própria natureza angélica, mas a graça divina, ou seja, a virtus divina. Como isso se dá? Bom, aí nos levaria muito longe. Acho que somente dá um pouco de gostinho para vocês, tá bom? Então, quero agradecer mais uma vez, aí fico
tanta pergunta para responder, mas a gente pode ficar aqui a noite inteira e daria para mais um curso, poderíamos fazer um curso, dar um curso de angelologia, dar um curso de demonologia, dar um curso de tanta coisa, né? Mas vamos lá, importante pegar o núcleo da coisa. Estamos numa batalha espiritual. Se estamos nessa batalha, existe uma bondade divina. Por quê? Porque a ação do demônio neste mundo é para aumentar a glória de Deus e a glória dos seus santos, ou seja, dos justos. Se nós, pela bondade divina, um dia formos para o céu, e é isso, espere em Deus, sim, confie em Deus. Se nós formos para o céu, nós iremos chegar lá e iremos ver como teremos mais felicidade e mais glória no céu, porque lutamos. Por isso nos será dado um trono. A palavra trono é por causa da glória, da luta que nos foi dada. E junto conosco, no nosso trono, reinará o nosso santo anjo da guarda. E São Miguel Arcanjo, com todos os outros anjos que nos ajudaram e nos ajudam nessas lutas de amor, reinarão gloriosos conosco. Grande alegria. Luta de amor. Lembre, toda essa história de luta espiritual, de batalha espiritual, no fundo é isso. Se você não luta por nada, é porque você não ama nada. Lutemos. Deus quer nos ver lutar. Lembre-se daquela história de Santo Antão, Santo Antônio do deserto, Santo Antão, contada e narrada por Santo Atanásio, na vida de Santo Antão. Que um dia Antão estava lá lutando com o diabo, várias tentações, maluquices, etc. E no meio daquelas tentações, Antão invocava Jesus, né? Deus in adiutorium meum intende, Deus vindo a Deus em meu auxílio. E até hoje, os ofícios monásticos e a liturgia das horas começa Deus in adiutorium meum intende, que é um salmo. E Antão pediu auxílio divino. Quando finalmente a batalha tinha terminado, Jesus aparece. E Antão pergunta: Senhor, onde estáveis enquanto eu lutava? E Jesus responde para Santo Antão: Antão, eu estava aqui o tempo todo, mas eu queria te ver lutar. Quando nós lutamos, embora pareça às vezes que não nos abandonamos, Jesus está conosco. O Espírito Santo está conosco. A graça de Deus está conosco. Os nossos anjos estão conosco. São Miguel Arcanjo está conosco. Deus quer nos ver lutar não por sadismo, maldade. Não. Porque Ele quer amor. Quer amor. E o amor é assim. Quem ama, luta pelo que ama. Deus abençoe você. Vamos concluir com a oração de São Miguel Arcanjo e pedir a Deus a sua bênção e auxílio dos santos anjos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.